Um filme feito para encantar, tanto pelo seu contexto histórico quanto pelo seu enredo. Olá, eu sou o Vladimir Júnior e você está no ar para mais um vídeo do Vida de Leitor. Fala aí, ridólogos do meu mundão, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o filme Missão Romana. Mas antes de falar sobre esse filme, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevam no canal. Já atingimos no YouTube mais de 60 inscritos, 63 se não me engano. E no Instagram já passamos de 100 seguidores. Então, sendo assim, convido vocês a se inscreverem em nosso canal, acompanhar as nossas postagens lá no Instagram, que tem muita coisa legal, muita coisa interessante para vocês curtirem, comentarem, compartilharem com seus amigos. Tendo feito o dever de casa por aqui, vamos falar um pouco sobre o filme Missão Romana, também chamado de The Inquiry em inglês. Missão Romana foi um filme lançado no ano de 2006, estrelado no dia 28 de dezembro, um filme que foi produzido nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, como a Bulgária e a Espanha, por exemplo. E esse filme conta com uma participação de um elenco já conhecido de outros filmes, como, por exemplo, o Dolph Lundgren. Para quem não se lembra do Ivan Drago, ele faz o Ivan Drago em Rocky IV, e deu vida a esse personagem tão lendário e tão marcante na vida de Rocky Balboa. Temos também a Mônica Cruz, já atriz conhecida de outros filmes, protagonizando juntamente com o Daniel Elliott, esse um pouquinho menos conhecido do público brasileiro, o filme Missão Romana. Além disso, temos também a presença de mais 3 atores que já são conhecidos de outros filmes, como por exemplo o Max von Sydow, para quem não se lembra daquele filme de 66, Jesus, a maior história de todos os tempos. Ele quem protagoniza Jesus Cristo naquele filme com uma produção, uma carga sobre Jesus Cristo bem interessante. Além disso, temos também a presença do Enrico Loverso, que protagoniza Judas, né, no filme que conta a história desse personagem bíblico, apesar do filme também ser fictício no que diz respeito à sua narrativa. E temos também a presença do Riz Krzysztof, que interpreta neste filme um personagem que ele já tinha interpretado em outro filme. Ele neste filme faz Pôncio Pilatos, personagem que ele também interpreta em 2004 no filme A Paixão de Cristo. Sendo assim, temos um elenco que, em sua co-protagonista e em seus personagens coadjuvantes, é um elenco que conta com atores já conhecidos. O protagonista em si, o Tito Valério Tauro, que é um personagem fictício, é interpretado por um ator que, se comparar um pouco com os outros, é um pouquinho menos conhecido, mas que interpreta esse personagem tão bem, que é o Daniel Elliott, e que se encarrega dessa interpretação do Tito Valério Tauro. E aí outra coisa também que é bem interessante sobre esse filme é que esse filme também ele conta com a direção do Giulio Bassi, com a música do Andrea Morricone, parente também do compositor que compôs muitas obras para filmes também, que é o Ennio Morricone. E é um filme que dura 112 minutos, ou seja, 1h e 52 minutos de filme é o que temos em relação à Missão Romana. E Missão Romana ele tem uma ligação muito forte com o filme The Inquiry, A Investigação, de 1986, um filme um pouquinho menos conhecido em relação a esse filme de 2006, mas um filme também que conta com muitos personagens que apareceram naquele filme e aparecem nesse aqui, como por exemplo o próprio Tito Valério Tauro, Maria Madalena, lá com um papel um pouco mais relevante dentro da narrativa, em Missão Romana um pouquinho menos. Também a presença de um servo do Tito Valério Tauro possui uma presença também tão relevante quanto. E aí há semelhanças entre esse filme de 86, A Investigação, e Missão Romana.
Mas lembrando que, no que diz respeito ao enredo, a história é a mesma, pois Tito Valério Tauro é um procurador romano, no caso de missão romana aqui, um procurador, um general que estava vindo da região da Gália, depois de lutar contra os gauleses ali, conquistar suas terras, lá onde ele conhece inclusive o Brixus, que é o personagem interpretado pelo Dolph Lundgren, que é o seu fiel escudeiro, é o seu servo na sua empreitada a Jerusalém. E o Tito Valério Tauro, ele é convocado pelo Tibério, o imperador, interpretado esse pelo Max von Sydow, que o encarrega de fazer uma investigação sobre um corpo, o corpo de Jesus Cristo que tinha desaparecido da sepultura. E aí, Tito e Brixus vêm até Jerusalém, e em Jerusalém eles passam por boa parte da história, a maior parte da história se desenvolve ali. Ele conhece a Tabita, que é a coprotagonista do filme, interpretada pela Mônica Cruz, e ele imediatamente se atrai por ela. Se encanta por essa jovem judia. E aí ele acaba, por acidente, conhecendo a pessoa do Pôncio Pilatos, pois na noite em que eles chegam a Jerusalém, eles acabam conhecendo o informante do imperador, que no fim das contas é assassinado por Barrabás e seus seguidores que estavam ali naquela taberna. Mas aí, no dia seguinte, Tito Valério Tauro acaba sendo encontrado pelos soldados de Pôncio Pilatos. E nisso daí, Pôncio Pilatos acaba dando de cara com Tito Valério Tauro. Os dois acabam se conhecendo e Pilatos se pergunta, mesmo já tendo uma ideia do que seja, qual o propósito da missão de Tito Valério Tauro ali em Jerusalém. E aí, Tauro, inocentemente, acredita que Pilatos irá colaborar com ele nas investigações e no que diz respeito ao corpo de Jesus. Só que o que vemos no filme são tentativas de Pilatos de fazer com que Tauro caísse em emboscadas, como por exemplo uma emboscada que ele arma fora da cidade, em que Tauro e Brixus são colocados perto de uma carroça, e nessa carroça guardada por um grupo de homens desconhecidos que na verdade se revelaram como gladiadores e que tentaram matar Tauro e Brixus. E isso é interessante justamente para perceber que não havia o interesse de Pilatos e de outras pessoas ali em revelar a verdade sobre a história. Isso acontece justamente para que aquela história permaneça em segredo, em silêncio, e qualquer pessoa que tentasse investigar os fatos seria eliminada. Algo que também as autoridades judaicas, interpretadas aqui na pessoa do apóstolo, daquele que viria a ser o apóstolo Paulo, na época Saulo, que ainda tinha o hábito de perseguir os cristãos, e também o sumo sacerdote tentam, juntamente com Pilatos, boicotar a missão de Tito Valério Tauro. Outra coisa também que é muito interessante dentro desse filme é a aproximação de Tito Valério Tauro com os seguidores de Jesus. Pois além de Tabita, no caso, e aí biblicamente falando, que também se chama Dorcas, ser uma pessoa que já estava próxima e que tinha também se apaixonado por Tauro, ela também acaba sendo a ponte entre ele e os seguidores de Jesus. Tauro acaba conhecendo Estevão, acaba também conhecendo outras pessoas que seguiam a Jesus e que, por meio do seu testemunho, por meio do seu trato, acabam colocando uma pulga na cabeça de Tauro. Será que aquelas pessoas realmente eram pessoas perigosas, como as autoridades judaicas faziam questão de colocar? Isso é que o Tauro passa a se perguntar. Outra coisa também que nós vemos, foi um fato real mesmo que ocorreu, foi a perseguição a cristãos dentro do filme. Realmente Estevão é assassinado, é morto pelo povo judeu. Foi um fato que ocorreu, está em Atos
6 e 7, nós temos a narrativa sobre a vida de Estevão. E isso foi um ponto que desencadeou a perseguição aos cristãos promovida por Saulo de Tarso, que não é mostrado no filme, mas é só para colocarmos aqui o fato histórico como ele se sucedeu. Outra coisa também que é bem interessante dentro do filme é, além dessa aproximação de Tauro com os cristãos, a aproximação de Tauro com Tabita, pois ela se revela também altamente atraída por ele, mesmo sabendo que ele era romano, e inicialmente ela tenta resistir, dizendo que não poderia falar com ele pelo fato dele ser um estrangeiro. Ele acaba atraindo, acaba fazendo com que ela se apaixone por ele, e isso é bem interessante dentro do filme para mostrar essa relação entre dois povos e como isso acabou se desencadeando numa relação romântica. Mesmo com que ele não tivesse as mesmas crenças que ela. Ela acreditava em Cristo, acreditava que Jesus tinha ressuscitado verdadeiramente. Ele estava muito cético disso, mas ele, com essa aproximação que ele tem com ela, isso acaba também atraindo para ele, e mesmo com que ele não tivesse chegado a uma conclusão a respeito do fato, ele acaba se aproximando dela e também se aproximando dos cristãos, admitindo até no final do filme que ele é um deles. E é isso que ele relata ao imperador no final do filme, mostrando que ele não tinha um parecer conclusivo, mas que estava junto com os cristãos. Isso também ocorre justamente por um ponto que se sucede no final do filme, pois Tabita, a amada de Tauro, estava em apuros, tinha levado pancadas na cabeça de seu pai, que descobre o romance que ela tinha com Tauro, e aí Tabita acaba, pelas pancadas na cabeça, ficando inconsciente e beirando a morte. Seu pai, já em arrependimento, a leva para dentro, chama um médico. Tauro também é chamado para ver a situação e acaba se enfurecendo contra o pai, mas uma serva acaba acalmando Tauro e Tauro é levado para onde Tabita estava. E nisso tudo, Tabita pede para que Tauro chame os seguidores de Jesus para que qualquer um deles, pudesse falar a ela sobre o reino que viria. Algo que os seguidores de Jesus faziam questão de enfatizar em suas pregações. Tauro vai atrás deles na Galileia, eles já tinham fugido da perseguição, e aí Tauro acaba se encontrando tanto com Maria quanto com Pedro. Inicialmente Pedro não vem com Tauro, e há inclusive um fato que deixa Tauro revoltado, e enquanto Tauro volta para casa, Tauro, além de proclamar a liberdade de Brixus, ele acaba perdendo seu melhor amigo, que ele não via Tauro como um servo, mas como um amigo, e acaba voltando sozinho para Jerusalém. Eles são vítima de uma emboscada feita por zelotes e assaltantes de estrada. E aí, nesse inteirinho, Tauro volta para casa frustrado por não ter encontrado a salvação para a Tabita, mas de repente Pedro chega. Pedro, no caso interpretado pelo Enrico Loverso, chega e passa um tempo a sós com ela, e após esse tempo, Tabita volta à sua forma normal e se recupera das pancadas na cabeça. Ela é curada da situação, o que faz com que Tauro imediatamente ele abrace a fé cristã e tenha ali as suas dúvidas eliminadas em relação aos cristãos. E é isso que Tauro assume ao imperador no final do filme. O imperador, ao receber o relato de Tauro, ele quer ir até Roma, pois ele estava na ilha de Capri, e justamente para convencer os senadores para proclamar o cristianismo como a nova religião do Estado. Só que dentro do filme, e isso nós não temos fatos históricos para comprovar isso, Tauro é assassinado pelo seu sobrinho Calígula, que não tem interesse em proclamar o cristianismo como religião oficial do Estado. E, além disso, Calígula acaba perseguindo
Tauro, ordenando cartas para que Tauro fosse morto. E assim que o filme se encerra, Tauro acaba vendo dois guardas romanos se comunicando em relação à carta ser enviada para Jerusalém em relação à morte de Tauro. Fato que ele se entristece um pouco, mas Tabita imediatamente vai até ele. Tabita e Tauro já estavam casados, ela já estava esperando um filho dele. E aí eles seguem juntamente com os outros seguidores de Jesus. E é assim que o filme se encerra. Tauro não tendo um parecer conclusivo e racional a respeito do paradeiro de Cristo, mas Tauro se assumindo como um seguidor de Cristo, acreditando naquilo que Cristo fez por ele e na vida dos outros seguidores de Jesus. Esse vídeo, curta, comenta. Você já viu esse filme? Se sim, o que você achou? Se não, qual expectativa que você tem em relação ao filme? O filme você pode encontrar no site que eu vou deixar aqui na descrição. Inclusive também o filme Investigação tem trechos dele no YouTube, dublado em português. Se vocês quiserem assistir, assistam, por favor, para vocês fazerem uma ponte entre um filme e outro. E compartilhe esse vídeo justamente enfatizando a importância desse filme para a compreensão da fé cristã na vida de uma pessoa gentil. É isso, pessoal. Agradeço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.